A pressa no casamento e a religião. Muitos ateus e adeptos do humanismo secular criticam que a igreja, ao incentivar casamentos religiosos, por vezes apressados para evitar a fornicação, acabaria contribuindo para que uniões mal fundamentadas acabem em infelicidade. Há de fato uma dose de verdade nessa sugestão. Casamentos impulsivos sem maturidade emocional pode sim ter um risco maior de fracassar. Neste vídeo vamos tratar sobre esse assunto. Será que alguns humanistas seculares ateus estão corretos em criticar essa pressa da religião, de alguns líderes religiosos em casar a pessoa o quão mais rápido possível para evitar a prática da fornicação? Porém, é fundamental lembrar que um erro não justifica outro. Mesmo que existam casos de casamentos religiosos apressados que não deram certo, isso não significa que o sexo sem compromisso deixe de ser errado segundo o Evangelho. Vamos explorar esse assunto melhor, mas antes vou trazer aqui um vídeo da ateia Aline Câmeras. Veja agora o vídeo. A igreja fez você acreditar que o casamento era a solução para controlar o desejo sexual, que o único jeito de viver sua sexualidade sem culpa era colocando uma aliança no dedo. Foi a igreja que criou essa pressa absurda para casar, porque eles não se importam com sua felicidade, eles só querem controlar você e o que você faz com seu próprio corpo. Quantas pessoas você conhece que se casaram jovens sem nem saber quem eram ou o que queriam, só para evitar o pecado do sexo fora do casamento? Quantas vezes você ouviu que era errado sentir desejo sem estar casado, como se o casamento fosse uma fórmula mágica que resolveria tudo. Depois de casado, você não teria mais desejos sexuais. Mas a igreja não te disse que o desejo reprimido e a culpa não desaparecem quando você assina o papel. E aí o que acontece? Casamentos infelizes. Pessoas que não se conhecem bem o suficiente, que entraram no relacionamento porque a religião forçou a acreditar que era o único caminho. E no final você sente o peso disso. Frustração, insatisfação sexual e a sensação de que algo está profundamente errado. Não com o casamento, mas com você. Aí você fica procurando erros em você, os tais pecados em você para justificar sua infelicidade ou incompatibilidade desse casamento forçado. E tudo isso por quê? Porque fizeram você acreditar que era melhor você sofrer num relacionamento sem amor, sem prazer, do que você viver a experiência do sexo antes de você se casar. Porque sim, o sexo é um pilar fundamental para uma relação feliz, próxima, transparente e com lealdade. Vamos começar falando das críticas seculares e humanistas ao casamento apressado. O humanismo secular valoriza a razão, a ética e a autonomia individual, rejeitando dogmas religiosos e tradições como base exclusiva da moral. Nessa visão, o casamento apressado, motivado pelo medo de formar uma união pecaminosa, pode gerar relações frágeis, baseadas mais em imposições culturais ou religiosas do que em afinidade real, contribuindo para a infelicidade conjugal. De fato, não se pode negar que muitos casamentos impulsivos têm uma probabilidade maior de desgaste. Porém, por que o Evangelho, a Bíblia ou as religiões condenam o sexo sem compromisso, que muitos confundem apenas como uma questão de cerimônia religiosa, de a igreja ou a religião querer controlar a pessoa por fetiche ou por algum tipo de submissão, de não quero sexo antes do casamento, eu proíbo por isso e isso. Mas a questão não é essa. A questão é que o Evangelho condena o sexo sem compromisso. Mesmo diante desses problemas, o Evangelho defende que o sexo é algo sagrado, reservado ao casamento. E isso por motivos profundos. Primeiro, o sexo é compromisso e entrega total. Segundo a Bíblia, o sexo fora do casamento é considerado imoralidade ou fornicação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 e Hebreus capítulo 13, versículo 4. E apenas a relação no casamento é aprovada por Deus. Alguns sites destacam que o sexo pré-matrimonial remove o contexto de compromisso necessário, pervertendo seu propósito e diminuindo o prazer pleno que foi planejado por Deus.
Segundo, união espiritual e emocional. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e no Novo Testamento, o ato sexual simboliza tornar-se uma só carne. Essa união profunda requer compromisso legal, emocional e espiritual, algo que o casamento formaliza. Foi-se destacado que o envolvimento sexual leve sem compromisso pode levar ao uso instrumental de outra pessoa, não ao amor verdadeiro. Terceiro ponto, proteção emocional e espiritual. Evitar o sexo antes do casamento protege o casal de feridas emocionais, culpa variáveis como ciúmes ou arrependimentos, ajudando a construir um relacionamento mais saudável e duradouro. A castidade e a abstinência não são punições, mas sim orientações que visam a dignidade da pessoa e a união plena no momento certo, conforme ensina a tradição católica e protestante cristã. Para deixar uma pessoa entrar na sua alma, sabe o que ele tem que fazer? Esconder o seu corpo. Porque a pessoa não enxerga a sua alma quando você fica mostrando o seu corpo demais. Quando você, daqui a pouco vem o carnaval, quando você vê uma mulher em cima de um carro alegórico, praticamente nua, pintada somente com um tapa-sexo, você olha para ela e diz assim: nossa, que menina de QI elevado. Você não diz isso, sabe por quê? Porque ela mostrou o corpo e escondeu a alma. Quando você... Tem muito casamento que só continua de pé porque a religião disse que se separar é errado. Não tem mais sexo, não tem mais afeto, não tem mais projeto em comum, só medo, silêncio e culpa. O que ninguém te conta é que esse modelo sagrado está destruindo a sua saúde mental. A maioria das pessoas que se casou dentro da lógica cristã não faz ideia de que foi programada para repetir um modelo de sofrimento. Aquela promessa de até que a morte os separe parece muito bonita no altar, mas por trás dela existe um roteiro envenenado. O de submissão, da culpa, da negação do próprio desejo. A igreja impôs o ideal de casamento que ignora o bem-estar emocional dos dois e que transforma a convivência em sacrifício. A doutrina não ensina a dialogar, a revisar acordos ou então a lidar com as frustrações. Ela ensina você a aguentar. Ensina que o homem tem que liderar mesmo sem saber como e que a mulher deve ser submissa mesmo que ela esteja sendo apagada por dentro. Qualquer crise é tratada como fraqueza espiritual. Qualquer vontade de sair do casamento vira falta de fé. Qualquer sofrimento é romantizado como prova de amor. Esse tipo de mentalidade gera um trauma psicológico real, chamado trauma religioso. É quando a pessoa acredita inconscientemente que precisa sofrer para estar certa. Ela acredita que buscar felicidade é um egoísmo, que sair de um casamento infeliz é abrir mão da salvação, ou que continuar se sacrificando é o melhor para os filhos. O resultado disso? Relações infelizes, sem desejo, sem assunto, sem prazer de estar um com o outro. Duas pessoas vivendo no mesmo teto como colegas de quarto, só que travadas pelo medo, pela vergonha, pela programação emocional da igreja. E aí, tem duas possibilidades. Tem gente que vai entender que esse casamento já morreu faz muito tempo e que o erro está em continuar fingindo lógica. Mas também tem quem queira salvar a relação. E sim, é possível, desde que se quebre a lógica religiosa que destruiu a intimidade entre os dois. A reconstrução só começa quando os dois entendem que não estão no teatro sagrado, mas numa relação humana. E que não existem papéis fixos definidos por um Deus. Um casamento saudável ele exige autonomia emocional, exige também liberdade de pensamento, vulnerabilidade e revisar o tempo inteiro os acordos que foram estabelecidos. Entender que, assim como você, o outro também não é. Ele está alguém ou alguma coisa. No Despertar, eu vou te dar o diagnóstico de como e onde esses traumas têm afetado a sua relação. Vamos também comentar sobre essa questão do vídeo da Aline Câmara. Antes temos que falar do quarto ponto, porque a Bíblia condena o sexo fora do casamento, o perdão e a restauração. Mesmo quem já escolheu sexualmente fazer sexo antes do casamento, encontra perdão em Cristo. O Evangelho oferece restauração, perdão e a nova vida, não condenação eterna. Em resumo, no questão do vídeo da Aline Câmara, ela está correta em partes, porém, como eu disse, um erro não justifica o outro. O casamento apressado tem problemas sim, na visão secular humanista, na visão cristã e evangélica, porque o casamento apressado pode gerar uniões frágeis baseadas no medo ou estrutura
sem afeto profundo, é aquela pressa para casar para evitar a fornicação, que acaba sendo um erro. Admitido que exista, mas não justifica a permissão à sexualidade sem compromisso. Agora, o sexo sem compromisso pode parecer prático natural, mas tende a gerar relacionamentos superficiais. É considerado errado porque desrespeita o plano divino para a sexualidade, retira o contexto de compromisso e desvaloriza a pessoa. Reação cristã ao erro humano. O Evangelho acolhe. Perdão está disponível, encorajando a renovar a aliança com Deus e buscar relações fundamentadas no amor e no respeito. Em conclusão, há casos em que a igreja falha e promove casamentos apressados que acabam prejudicando os casais. Isto é, sem dúvida, algo a ser lamentado e corrigido. Porém, isso não justifica o sexo sem compromisso, uma prática que o Evangelho claramente desaprova. Por corroer a dignidade do indivíduo, minar o compromisso verdadeiro e desrespeitar o plano de Deus. O Evangelho não é contra o prazer ou a alegria. Ele valoriza a sexualidade, porém dentro da estrutura de amor, compromisso, respeito e santidade, que somente o casamento pode oferecer. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao final do vídeo, onde falamos um pouco sobre essa confusão de querer justificar um erro com outro. Existe o erro, sim, da religião, do eclesiástico, da igreja, em promover e apressar esses casamentos, que ninguém tem controle sobre ninguém. Então, para evitar esses casamentos, essas relações sexuais fora do casamento, a igreja acaba errando em casar com pressa. Porém, a pessoa, no caso, não pode fazer o sexo sem compromisso. O sexo que é condenado na Bíblia totalmente é o sexo que a pessoa tem com a prostituição, fazer sexo com um e outro sem compromisso. E para isso, o ideal é que as pessoas estejam casadas, em união, tenham aquele pacto geográfico também de moradia, de morar e ter responsabilidades um com o outro para ter relação, que é o sexo entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que tem compromisso um com o outro, e não duas pessoas que se encontram no local e fazem sexo, têm relação, sem nenhum tipo de compromisso. Isso sim, a igreja e o Evangelho eles condenam. A igreja erra nesse equívoco de, no caso, casar a pessoa à força. Tem que deixar, cada um é responsável por si mesmo. As pessoas estão namorando, tem que deixar as pessoas namorar, mas pregar o Evangelho, que essa pessoa terá consciência que deve e que não deve fazer. Se tiver compromisso a pessoa se casando, vai no caso que a questão dos problemas sexuais, ou melhor, dos problemas do casamento, não é só a relação sexual. Tem problemas emocionais, traumas que a pessoa carrega, problemas financeiros, tudo isso também derruba e acaba com o casamento. Não é só a questão da sexualidade que a Aline Câmara citou, ok? Então, que Deus possa abençoar você. Vem se inscrever em nosso canal, tá aí os vídeos do canal Comportamento Cristão, vários vídeos que a gente produz para você, no caso, se inscrever em nosso canal para ter acesso a uma gama de vídeos. Faz aqui uma visita ao nosso canal. Se você gostar, deixa seu like, curte, comenta, compartilha e ativa o sino de notificação para ter acesso a todos os vídeos de lançamento do nosso canal. Chegamos ao final, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.